pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje iremos trabalhar com o conteúdo de expressões numéricas. Eu sou o professor Marcelo, iremos começar aqui com o assunto. Expressões numéricas. Definimos uma expressão numérica como a representação numérica de uma dada situação. Vamos ver aqui um exemplo. Tiago recebeu R$ 30 de mesada, gastou R$ 3 na compra de um gibi e R$ 5 na excursão da escola. Recebeu R$ 7 que havia emprestado. Assim, comprou um presente de R$ 27 de aniversário para sua mãe. Será que ainda sobrou algum dinheiro? Olha só, pessoal, situações desse tipo podemos resolver utilizando expressões numéricas. Vamos verificar como ficaria a resolução dessa questão. Se sobrou ou se não sobrou algum dinheiro após esses gastos de Tiago. Olha só, olhando para a questão aqui, ó, podemos observar que ele tinha R$ 30 de início, né? Então podemos colocar 30 menos o que ele gastou. Ele gastou R$ 3 na compra de um gibi, então menos 3. Gastou R$ 5 na excursão, menos 5. E recebeu. Como ele recebeu R$ 7, a gente não vai diminuir. Iremos somar o valor de R$ 7. 7. E em seguida, ele gastou R$ 27 comprando um presente para sua mãe. Então, fica menos 27. Então, resolvendo essa expressão numérica, iremos descobrir se sobrou ou não dinheiro depois de todos esses gastos. Começando a fazer aqui, ó, 30 menos 3, 27. Menos 5 mais 7 menos 27. Fazendo essa subtração, 27 menos 5 fica 22. Mais 7 menos 27. 22 mais 7 fica 29. Menos 27. Isso é igual, então, 29 menos 27 igual a 2. Então, depois desses gastos, Tiago ainda ficou com o valor de R$ 2, certo? Então, nessa situação aqui, podemos observar que utilizamos para essa resolução uma expressão numérica, ok? O uso dos parênteses. Quando em uma expressão numérica aparecer parênteses, devemos inicialmente efetuar as operações no interior dos parênteses. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho as seguintes expressões numéricas em que está aparecendo parênteses. Aparece parênteses nessa soma e aparece parênteses nessas operações aqui. Como fazemos? De início, nós temos que efetuar as operações que estão dentro dos parênteses. Então, começando com essa daqui, ó. 30 somado com 7, 37. Menos, vamos fazer agora essas outras operações aqui. 3 mais 5 vai dar 8. 8 somado com 25 fica 33. 33. Agora podemos fazer essa subtração aqui. Nós temos 30 menos 33, temos como resultado 4, certo? Então, todas as vezes em uma expressão numérica em que aparecer parênteses, faremos primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Vamos continuar aqui. Expressões numéricas com adição, subtração e multiplicações. Nas expressões em que aparecem essas operações, devemos calcular da seguinte forma: primeiro as multiplicações, depois as adições e as subtrações, na ordem em que aparecem, sempre
da esquerda para a direita, como nós iremos ver no seguinte exemplo aqui. Nesse exemplo, queremos determinar o valor da seguinte expressão: 7 mais 9 vezes 6. Então aqui no enunciado diz que primeiramente teremos que fazer a multiplicação. Então vou fazer primeiramente 9 vezes 6. Para isso eu vou repetir esse 7 e o sinal de mais. 9 vezes 6 é 54. Agora nós podemos realizar a soma. Depois que realizarmos a multiplicação, podemos realizar o restante da operação. Nesse caso vai ter 7 mais 54. Fazendo esses cálculos aqui, iremos obter como resultado 61. Vamos ver esse exemplo 2 aqui. Qual o valor da expressão numérica 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5? Vamos fazer aqui esses cálculos, vai ficar da seguinte forma. Como na expressão está aparecendo multiplicação, soma e subtração, começaremos pelas multiplicações. Então faremos primeiramente essa, em seguida essa. 3 vezes 7, 21. Mais 9 menos 4 vezes 5, 20. Então, eliminamos as multiplicações, podemos fazer agora o restante da operação. 21 mais 9, 30 menos 20. 30 menos 20 é igual a 10. O uso dos parênteses. Então iremos verificar como que fica o uso dos parênteses para essa situação. Vejamos as seguintes situações. Observamos que nesses 3 exemplos aqui, os números são iguais, as operações são iguais. O que diferencia uma para outra é a colocação dos parênteses, né? Nessa expressão nós temos parênteses e nessa também nós temos parênteses. Podemos observar que os parênteses ele influencia bastante no resultado, como nós iremos ver na resolução dessas três expressões numéricas. Na primeira aqui, nesse caso eu tenho 8 menos 6 vezes 7 mais 5. Pela definição, faremos primeiramente as multiplicações, em seguida as somas e as subtrações. Então aqui eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou repetir 80 menos 6 vezes 7, 42, mais 5. Efetuando as multiplicações, podemos partir para as outras operações. Nesse caso, como eu posso fazer aqui vier primeiro, eu vou fazer 80 menos 42. 80 tirando 42 vai restar 38, mais 5. 38 somado com 5 resulta como 43. Vamos ver aqui o segundo exemplo. 80 menos, aí dentro do parênteses, 6 vezes 7 mais 5. Então, temos que resolver primeiramente as operações que estão dentro dos parênteses. Então, vai ficar, repete o que está fora, 80 menos 6 vezes 7, 42, mais 5. Podemos observar que ainda não eliminamos os parênteses. Então, iremos repetir o 80 menos, fazendo a operação que está dentro do parênteses, 42 mais 5, fica 47. Agora podemos realizar a operação que está fora do parênteses, que é 80 menos 47. Queremos ter como resultado 33. No terceiro exemplo aqui nós teremos o seguinte. No terceiro exemplo,
80 menos 6 dentro dos parênteses vezes 7 mais 5 dentro dos parênteses. Iremos resolver as operações que estão entre parênteses. 80 menos 6 fica 74 vezes 7 mais 5, 12. Temos agora uma multiplicação. 74 vezes 12. Fazendo o cálculo aqui. 12, 74. Fazendo aqui a multiplicação. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 7 vezes 2, 14. 4 vai 1. 7 vezes 1, 7. Com mais 1, 8. Fazendo a soma. 8. 4 mais 4, 8. E resta 8. Então, obtemos como resultado na multiplicação 7 vezes 12, 888. Veremos agora expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesse caso aqui, nós teremos as 4 operações fundamentais. Para calcular o valor de uma expressão numérica com essas operações, obedecemos a ordem a seguir. Primeiro, nós faremos as divisões e as multiplicações na ordem em que aparecerem, sempre da esquerda para a direita. Depois, as adições e as subtrações, na ordem que aparecerem. Lembrando que é sempre da esquerda para a direita. Vamos ver aqui esses exemplos aqui. O primeiro exemplo aqui eu tenho 17 menos 40 dividido por 5. Pela definição, nós iremos fazer sempre multiplicação ou divisão. Nesse caso aqui, o que aparece é uma divisão, então iremos fazer a divisão. Então, repete-se 17 menos. Então, aqui nós temos 40 dividido por 5, que é igual a 8. 17 menos 8 é 9. Então, obteremos o resultado 9. Na segunda aqui, observamos que aparece multiplicação e divisão. Então, como o que aparece primeiro é a multiplicação, faremos a multiplicação. Então, vai ficar 8 vezes 9, que é 72, dividido por 6. Então, teremos agora essa divisão. Faremos o cálculo aqui, 72 dividido por 6. 72 dividido por 6, pegamos o 7, 7 dividido por 6 vai dar 1, 1 vezes 6 é 6, 7 menos 6, 1, baixa o próximo número que é o 2, ficamos com 12, 12 dividido por 6 vai dar 2, 2 vezes 6, 12, faz a continha de menos, 2 menos 2 nada, 1 menos 1 nada, então 72 dividido por 6, encontraremos como resultado 12. Nesse terceiro exemplo aqui, no terceiro exemplo, nós teremos 21 dividido por 3, mais 3 vezes 4, menos 8. Então, de acordo com a definição, faremos primeiro divisão ou multiplicação, o que vier primeiro. Temos aqui uma divisão. 21 dividido por 3
Isso é igual a 7. Mais, temos aqui agora uma multiplicação. 3 vezes 4, 12, menos 8. Podemos fazer agora as operações que restam. 7 mais 12, 19, menos 8. 19 menos 8, 11. Certo? Resolvendo expressões numéricas com todas as operações. Nesse caso aqui, iremos acrescentar a potenciação. Potenciação que é o assunto da aula anterior. Para calcular o valor de uma expressão numérica em que aparecem potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração, efetuamos essas operações na seguinte ordem. Primeiramente, as potenciações, depois as divisões e multiplicações na ordem que aparecerem, sempre da esquerda para a direita, e finalmente as adições e as subtrações na ordem em que aparecerem, não esquecendo que sempre é da esquerda para a direita. Por exemplo, o primeiro exemplo é 2 elevado à quarta potência dividido por 4 mais 3 elevado ao quadrado vezes 10. Então, de acordo com a definição, teremos que fazer primeiramente as potenciações, em seguida divisão e multiplicação e depois soma e subtração. Então aqui eu tenho primeiramente uma potência, eu já posso realizar esse cálculo. 2 elevado a 4, se não sabe, podemos fazer o cálculozinho aqui, ó. 2 elevado a 4, eu posso escrever como uma multiplicação do 2, dependendo da quantidade de vezes que está indicando o expoente. Então, como é 2 elevado a 4, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2, ele multiplica por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4, 16, dividido por 4, mais. Temos aqui uma potenciação, podemos fazer ela, né? Nesse caso, nós temos 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é igual a 9 vezes 10. Pronto. Eliminamos as potenciações, restaram divisão e multiplicação. Então, faremos de acordo com a ordem que elas aparecerem. 16 dividido por 4, aparece primeiramente uma divisão que resulta 4. 16 dividido por 4 dá 4. Mas, observe que temos aqui uma multiplicação. 9 vezes 10. 9 vezes 10 é 90. Temos agora somente uma soma. Fazendo essa operação, 4 mais 90, 94. Com isso, resolvemos o primeiro exemplo. Vamos aqui para o segundo exemplo. Segundo exemplo, aparece de início aqui parênteses com uma potenciação e aqui também. Então, deveremos fazer de acordo com a definição, primeiramente, as operações que estão entre parênteses e, em seguida, multiplicação e divisão, que vem a primeiro. Vamos resolver esse parênteses aqui, ó. Observa que dentro do parênteses também temos que seguir essa mesma ordem, que primeiramente a potenciação, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração. Aqui aparece uma potenciação, vamos fazer ela. 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Fazendo os cálculos aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Fazendo aqui a soma. 4 com nada é 4, 2 mais 2, 4, e 1, baixa ele, fica 144. Então, 12 ao quadrado é 144, mais
1 dividido, vamos fazer agora essa operação que está dentro desse outro parênteses. 54 menos 7 ao quadrado, seguindo também a ordem, primeiramente potenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Como temos uma potenciação, faremos a potenciação. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49, menos, aqui nós temos 3 elevado ao cubo, é uma potência, também podemos já realizar essa operação. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que resulta, fazendo aqui separado, ó, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, observa que ainda não resolvemos os parênteses, né? Então, vamos resolver as operações que estão entre parênteses. 144 somado com 5, 145, dividido 54 menos 49, 5 menos 27. 145 dividido por 5, isso vai ser igual a, não sabe? Faz os cálculos separados. 145 dividido por 5. Pegando os dois primeiros termos, fica 14 dividido por 5, que vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 14, 4. Baixa o 5. 45 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Para 45, nada. Então, obtemos na divisão 45 dividido por 5, o resultado 29, menos 27. Restou agora simplesmente uma subtração. 29 menos 27, iremos ter como resultado 2. Ok? Pessoal, na aula de hoje era isso. Trazendo o assunto de expressões numéricas detalhado, viu?